Boa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor seja sobre a vida de todos vocês, amém? Que bênção estarmos juntos mais uma quarta-feira para aprendermos um pouco mais da palavra do nosso Senhor. E hoje nós vamos estudar sobre o exercício da integridade. Integridade. A palavra integridade significa uma pessoa completa, sólida, intacta. E nós vamos estudar sobre isso hoje. Você vai perceber que hoje nós não tivemos o início e nem a parte do louvor, porque nós tivemos um probleminha no som ou no computador, e então a gente adaptou a mensagem para hoje termos somente a mensagem. Mas é assim, como a gente diz, a vida é ao vivo e acidentes podem acontecer, mas isso não nos faz deixar de pregar a palavra do Senhor, nos faz deixar de termos o nosso estudo bíblico. Então que Deus nos abençoe nessa noite. Antes de eu falar o texto, que eu vou ler alguns versículos com vocês, gostaria de fazer uma oração com vocês para que Deus abençoe a nossa noite e o nosso estudo. Senhor, obrigado, Pai. Nós louvamos ao Senhor, mesmo quando não sabemos o que aconteceu aqui no problema, computador, ou se é no programa, quando os planos não saem como planejamos, gostaríamos, mas glória ao Teu nome, o Senhor sabe de tudo, Pai. Toca em nós a partir do estudo da Tua palavra. Toca no coração de cada irmão, cada irmã que vai escutar esse estudo nessa noite, e que nós possamos ser pessoas mais íntegras, para a honra e glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. A lição diz que a corrupção é uma indústria que movimenta $1 trilhão no mundo por ano, segundo as estatísticas do Banco Mundial. A corrupção movimenta $1 trilhão por ano no mundo. E infelizmente o diretor do Banco Mundial, ou na época quando era diretor, ele diz que a corrupção não tem parado, ela só está aumentando. E a falta de punição, falta de justiça ou a impunidade é o principal fator o qual faz as pessoas praticarem mais injustiças ou mais corrupção. A Bíblia, ela nos fala que a corrupção humana está na natureza humana, na natureza pecadora, está em nós, porque fala assim em Jeremias: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo os frutos das suas ações. Jeremias 17, 9 e 10. Nós nascemos em pecado, nós nascemos com o coração corrupto, e isso para florescer, basta juntar os seres humanos, a corrupção começa. Mas a Bíblia também fala que os filhos de Deus, através de muita luta, através de muita dependência do Senhor e humildade, podem ser pessoas íntegras, sólidas, intactas, completas. E a integridade é o estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição. E glória ao Senhor, porque o Senhor ainda levanta pessoas íntegras no meio do seu povo. E você conhece muito bem a história de quem vamos falar agora, que é a história de Daniel. Você sabe que Daniel é levado para a Babilônia, no meio do povo de Deus, onde ele é escolhido com alguns jovens promissores, e vai lá para a Babilônia, onde Nabucodonosor era o comandante
ali da época. E então, logo no primeiro capítulo, Daniel ele toma decisões para não corromper a sua integridade. Toma decisões para não corromper a sua integridade. Você sabe ali que o rei tinha as suas dietas com relação à comida, e Daniel ele resolve firmemente não se corromper, porque aquilo, nesse período, em Daniel, significava também quebrar a dieta de Yahvé, quebrar a dieta do nosso Senhor. Então ele se corromperia, ele se venderia. Então Daniel acha uma forma ali de conversar com o chefe daqueles que estavam cuidando deles, para fazer uma negociação, com sua alimentação, para ter uma alimentação diferenciada, para ter algo diferenciado, assim não se corrompendo. Daniel é um exemplo de integridade. Integridade nada mais é do que fazer o que é certo mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando ninguém está olhando. Wiersbe diz no seu livro A Crise da Integridade que nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, que o pecado tem separado as coisas. O pecado tem separado as coisas, mas Deus está unindo as coisas. E o pastor Ricardo Barbosa, ele já disse uma vez: talvez a maior crise do cristianismo no Ocidente contemporâneo seja a crise da integridade, da incapacidade de integrar aquilo que cremos com aquilo que somos, vivemos e praticamos. Meus amados irmãos, nós precisamos lutar como igreja do Senhor para sermos pessoas íntegras, pessoas que pregam, que professam uma coisa e que praticam aquilo, ou que pelo menos tentam praticar. Eu costumo dizer aqui na igreja que as pessoas, elas muitas sim estão buscando ver o líder de uma forma perfeita, como se ele não tivesse pecado, até criando uma ilusão em cima do líder. Mas a grande maioria das pessoas está buscando um líder que seja íntegro, não que faça todas as coisas corretas, mas que busca fazer as coisas corretas, mas que luta contra o pecado, que luta contra as coisas erradas que pratica ou que praticava. As pessoas querem isso. Os filhos querem pais assim. Eles não querem pais perfeitos. Eles só querem pais que saibam que são pecadores, que têm dificuldades, mas que lutam para obedecer ao Senhor. E talvez essa seja a maior crise também da igreja brasileira, onde nós vemos muitas vezes uma distinção do que é pregado nos púlpitos, do que é proclamado nas igrejas, com o que as pessoas vivem nas ruas. É a pessoa erguendo a mão para adorar no domingo e às vezes na segunda-feira dando tombo no comércio, dando mau testemunho. Irmãos, nós precisamos repensar isso. Nós precisamos pedir perdão a Deus. E eu quero falar para você, porque quando se fala sobre esse tema, é sempre muito delicado. Porque, principalmente nós cristãos, nós podemos nos ofender, porque às vezes nós somos expostos como pessoas hipócritas, e muitas vezes é verdade, muitas vezes é verdade, mas irmão, irmã, ainda é tempo do arrependimento. Hoje é o dia do nosso arrependimento. Hoje é o dia do seu arrependimento, de deixar essa prática que você está pensando agora, que o Espírito Santo está colocando no seu coração agora, que te incomoda,
de deixar isso diante do Senhor, de tomar uma decisão firme diante do Senhor, de fugir da aparência do mal, de fugir daquela rua, daquele local, do programa de computador que te leva para o pecado, de fugir, de deixar isso de lado, de ser uma pessoa mais íntegra, mais sólida diante das pessoas e diante de Deus. Em nome de Jesus, tome essa decisão nessa noite, ser uma pessoa mais íntegra, igual o exemplo de Daniel, igual o exemplo de Daniel. E uma das lições de Daniel, que foi um exemplo de integridade, é que a integridade gera distinção das pessoas. É uma pessoa diferente mesmo. Diz Daniel 6,3: então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel era uma pessoa diferente. E interessante, né? Diferente por estar fazendo o que é certo. Diferente por estar fazendo o que é certo. Daniel se distinguiu das pessoas por causa de sua integridade. Meu irmão, minha irmã, você quer ter sucesso diante de Deus, aos olhos de Deus? Você deseja crescer, prosperar na vida? O caminho de Deus para isso é a integridade. Integridade. Somente os íntegros serão honrados pelo Senhor. Somente os íntegros serão honrados pelo Senhor. Que o Senhor nos dê cada vez mais integridade, e que o Senhor faça da nossa igreja uma igreja cada vez mais íntegra, para a honra e glória dele. Mas em segundo lugar, a integridade produz perseguição. Por onde você passar, se você for uma pessoa íntegra, honesta, cumpre as coisas, você será perseguido. Olha o que fala no versículo 4 de Daniel 6: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Aquilo começou a incomodar as pessoas. As pessoas começaram a odiar Daniel por causa daquilo. Então eles queriam acabar com a moral de Daniel, de alguma forma, tentando achar algum erro nele, tentando expor a integridade dele. Hoje seria mais ou menos as pessoas procurarem um erro em alguém e expor esse erro na internet para acabar com a moral da pessoa. E que coisa maravilhosa! Eles não conseguiram achar nada. Eles não conseguiram achar nada. Mas irmãos, o que vocês devem saber é que a decisão de ser íntegro, a decisão de ser uma pessoa íntegra, vai gerar perseguição. Muitos não vão gostar de você, porque você não vai aceitar o caminho mais rápido, porque você não vai aceitar os esquemas, porque você não vai aceitar o que muitos estão fazendo. Em nome de Jesus, seja uma pessoa íntegra. As pessoas vão te perseguir. E a Bíblia também fala que nós devemos vigiar, porque o diabo, o nosso adversário, vive ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos destruir. É perseguição das pessoas, é perseguição do nosso inimigo espiritual, o diabo, é perseguição. Mas irmãos, nada como uma pessoa íntegra, nada como uma pessoa que tenha um caráter honesto do nosso lado, conosco. E que coisa maravilhosa, como nós precisamos de pessoas assim hoje, porque Deus há de abrir muitas portas, Deus há de abençoar muito as pessoas íntegras. Porque, terceiro lugar, a integridade produz promoção.
Deus protege os íntegros e pune os corruptos. Olha lá o que diz em Daniel 6, 28. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Meus amados irmãos, todo mundo quer ter uma pessoa íntegra do lado, ou trabalhando para ela, com ela, fazendo negócios com ela. É até natural, porque você pode confiar. Você pode confiar os seus recursos, você pode confiar a negociação, você pode confiar de que ela está falando a verdade, e o próprio Deus há de abrir as portas para pessoas assim, como Ele abriu para Daniel. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, que coisa bendita isso. O próprio Deus há de nos sustentar. Às vezes nós pensamos aqui, só no caso prosperou só em coisas materiais, mas não. A prosperidade do Senhor é colocar pessoas boas do nosso lado, é dar os frutos quando nós plantamos, mas também abrir as portas, cuidar dos nossos negócios, do nosso trabalho, cuidar da nossa integridade física, cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa família. Meus irmãos, como compensa ser uma pessoa íntegra? Quanto nós devemos lutar para sermos pessoas íntegras? Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, se você tem que deixar um pecado hoje que tem incomodado, que tem causado um mau testemunho diante das pessoas, um mau testemunho na igreja, um mau testemunho para o nome do Senhor que você serve, em nome de Jesus, largue isso hoje mesmo. E sabe o que pode acontecer? As pessoas vão te acusar. Quando você largar, as pessoas vão continuar te acusando. Ah, mas você fez isso até hoje. Até uma semana atrás estava assim. Até um mês atrás estava assim. Ah, até o ano passado estava assim. Ah, quem é você até tantos anos atrás? E vai passar 5, 10 anos, a pessoa vai lembrar daquilo. Mas não tem problema. Quem vai honrar você é o nosso Senhor, não são as pessoas. Nós buscamos glorificar o Senhor, e é o Senhor quem vai nos honrar. Em nome de Jesus, seja uma pessoa íntegra. Mas como eu serei uma pessoa íntegra? Qual o segredo da integridade? Se a integridade é contrária à nossa natureza, se nós somos corruptos de coração, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Como então? Como proceder, pastor, com relação a isso? Como eu vou ser uma pessoa íntegra? Primeira coisa que nós aprendemos com Daniel: nós precisamos tomar uma decisão firme, uma atitude firme. Daniel tomou uma firme resolução de não se contaminar pela depravada cultura babilônica. Daniel 1:8, eu já até citei esse texto aqui, mas vamos ler. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Irmãos, a integridade é uma opção. É simples assim. Nós podemos nos envolver ou não nos envolver. A decisão é nossa. O que nós vamos fazer hoje diante disso? O que nós vamos fazer hoje diante disso? Irmãos, como dizem Atos dos Apóstolos, o que importa é agradarmos a Deus e não aos homens.
Em nome de Jesus, nós somos tentados todos os dias, todos nós, eu e você. Você no seu trabalho, eu no meu trabalho, no comércio onde você trabalha, em casa, na igreja. Meus irmãos, que nós possamos tomar decisões firmes para glorificar o nome do nosso Deus. Fique firme, meu irmão. Às vezes você já tem tomado essas decisões há algum tempo. Às vezes você está sendo deixado de lado. Às vezes estão inventando coisas de você. Fique firme, meu irmão, minha irmã. É Deus que cuida da sua reputação. É Deus que cuida da sua vida. É Deus quem vai cuidar de você. É Deus quem vai abrir as portas para você. Fique firme, continue honrando a Deus. Tome a decisão de honrar a Deus e somente a Deus. Mas também você deve saber que a integridade é resultado da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Olha só o que diz o versículo 9, logo depois desse que a gente leu. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus foi misericordioso com Daniel. Meus irmãos, nós devemos nos esforçar para agradarmos a Deus, mas nós devemos saber que Deus é soberano e Ele concede misericórdia. Ele abre as portas, Ele fecha as portas. Como diz o apóstolo Paulo, nós não devemos confiar em nossa capacidade. Aquele que, pois, pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Isso a Bíblia, a palavra de Deus fala, para nós sermos sempre dependentes do nosso Deus. É a misericórdia de Deus que nos livra dos tropeços. É a misericórdia de Deus que nos sustenta. É a misericórdia de Deus que nos orienta. É a misericórdia de Deus que nos guarda. Meus irmãos, como é maravilhoso quando a gente conhece pessoas íntegras. Como é maravilhoso como a gente vê a história de Daniel. E hoje tem muitas pessoas ainda iguais a Daniel. Muitos homens e mulheres de Deus que decidiram não se contaminar, que decidiram não se corromper, que decidiram não fazer o que todo mundo faz, porque não é porque todo mundo faz que o que está certo, não é porque o grupo da escola faz que está certo, não é porque o meu patrão ou o outro fulano de tal ou a fulana faz que está correto. Faça o que Deus pediu para você. Seja íntegro diante de Deus, e é Deus quem vai cuidar de você. Mas integridade é resultado de oração também. Oração. Que coisa maravilhosa a história de Daniel. Oh, pessoa maravilhosa que Deus levanta. Mas poderíamos citar pessoas de hoje que conhecemos. Pessoas que, assim como Daniel, oram ao Senhor, têm tempo de oração, têm vida de oração, têm vida íntegra na sociedade. Que coisa maravilhosa! Mas diz a palavra de Deus, em Daniel 6:10, que ele orava 3 vezes ao dia. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Que coisa maravilhosa! Que homem de oração! Homens dos quais a igreja precisa, homens e mulheres de oração, que dobram o joelho diante de Deus como de costume.
todo dia, todo dia, todo dia, todo dia diante de Deus, todo dia dependendo de Deus, todo dia rogando pelos irmãos, todo dia rogando pela igreja, todo dia dando graças a Deus, todo dia abençoando pessoas, todo dia pedindo por conversões, todo dia, todo dia, todo dia. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha de testemunho. A integridade é resultado de oração, de oração, de oração. Oh Senhor, que o Senhor nos ajude a ter vidas mais íntegras. Daniel tinha uma vida íntegra, tinha vida com Deus, tinha vida com Deus. Oh meus irmãos, mas eu tenho que lembrar uma coisa para vocês. Daniel, ele foi um exemplo para nós de integridade. Mas eu tenho que lembrá-los que Daniel foi como nós, glória somente ao Senhor. Sabe por quê? Teve uma pessoa aqui na terra que deu o maior exemplo de integridade. Que gerou distinção nas pessoas, porque era diferente. Nosso Senhor Jesus, que foi perseguido por fazer a coisa correta e que foi exaltado pela sua integridade, por cumprir o seu plano. Foi morto, ressuscitado, exaltado e hoje está à direita de Deus Pai. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus que nós servimos. Nós devemos lembrar que Daniel, o irmão Daniel que está na glória, ele foi pecador igual nós, mas nós temos o Senhor Jesus, um exemplo de integridade, um exemplo, tomou posturas firmes, sabia que ia ser crucificado, que tinha que cumprir aquilo. E aí, hora que os soldados vêm buscar, que Pedro tira sua espada, corta a orelha de um soldado ali de Malco, o Senhor Jesus falou: Pedro, não faça isso. Eu poderia chamar legiões e legiões para me proteger, mas eu tomo minha postura firme de ir até a cruz, de obedecer ao Pai. Pai, seja feita a tua vontade. E ali ele cumpre o seu chamado, e o Pai o exalta. Que coisa maravilhosa! Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus que nós nos apegamos. Esse é o Deus que nos salvou. Esse é o Deus encarnado que teve vida de oração. Esse é o nosso Senhor Jesus, que veio, foi perseguido, foi íntegro, orou, foi até a cruz, nos salvou, nos perdoou e hoje está à direita do Pai. Esse é o nosso Senhor Jesus que vai voltar a nos buscar. Irmãos, vida de integridade. Eu acho que você sabe muito bem o que é isso, e você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa tomar uma decisão para ser uma pessoa boa, uma pessoa de sucesso aos olhos de Deus. E ter sucesso, como diz aqui a revista, ter sucesso é dia após dia ser como Deus quer que sejamos e alcançar as metas que estabelecemos sob a orientação de Deus. Sucesso tem a ver com Ser uma pessoa bem-sucedida é ser uma pessoa que obedece a Deus. É isso que a gente traz para a igreja. Uma igreja bem-sucedida é uma igreja que obedece a Deus, que obedece os planos de Deus,
que faz a missão que Deus deixou para ela, que glorifica a Deus da maneira que Deus deixou para ela glorificar, e você faz parte disso. Você é uma pessoa bem-sucedida, íntegra, de sucesso, quando você obedece a Deus, quando você foge do pecado, quando você toma posturas firmes, quando você é uma pessoa de oração, e o próprio Deus vai cuidar de você, e o nome dele vai ser glorificado em tudo. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Meus irmãos, uma pergunta para reflexão, ou algumas perguntas. Você não precisa responder, eu sei que esse é um tema bem delicado, mas você é uma pessoa íntegra ou uma pessoa corrupta? Outra pergunta: você já sofreu perseguição por ser íntegro, honesto? São temas difíceis, irmãos. Temas difíceis. A Bíblia fala assim: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Meus irmãos, que Deus nos livre da corrupção. Que Deus nos faça ter posturas firmes no dia a dia. Porque a vida é ao vivo, né? E de segunda a sábado, domingo, o bicho pega, irmãos. Nós estamos lidando com decisões todos os dias. E todos os dias sendo tentados. Todos os dias sendo tentados a sair do caminho, sair do propósito. Deixar de glorificar a Deus com a nossa integridade. Que nós possamos ser pessoas firmes, íntegras, e o próprio Deus há de cuidar de nós, há de nos honrar, há de nos guardar, há de nos abençoar, há de abençoar a nossa família, há de abençoar a nossa igreja, e em tudo o nome dele será glorificado. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe ricamente a sua vida e de sua família, que Deus guarde o seu e o meu coração, e que nós juntos possamos glorificar a Deus, sendo pessoas íntegras, sendo pessoas que se desviam do mal, sendo pessoas que obedecem a Deus em tudo, em nome de Jesus, amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, que lição que confronta a nossa vida, que confronta a nossa prática, que confronta tudo o que nós fazemos. Porque a integridade, ela vai desde o acordar na nossa casa, fazer as coisas, o que a gente olha no celular, no computador, o que a gente faz na rua, o que a gente faz no serviço, o que a gente faz na igreja, o que a gente faz quando ninguém está nos vendo. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, Pai, que nós possamos tomar decisões firmes diante do Senhor, que meu irmão, minha irmã, que agora, Deus, chora, Deus, pelo pecado, possa tomar uma decisão firme, Deus, e o Senhor possa guardar o coração dele e dela, Pai, em nome de Jesus, para a honra do Senhor. E Deus, que em tudo nós agradecemos pela vida de Daniel, nosso irmão, mas que nós possamos olhar para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele foi um homem íntegro, um homem que se destacou pela sua integridade, um homem que foi perseguido pela sua integridade, um homem de oração, um homem de postura firme, mas foi um homem guardado. Que coisa maravilhosa! Ele é o nosso rei, ele é o nosso herói, e que o nome dele seja glorificado em nossas atitudes. Pai, nos dá força para nos livrar da corrupção, nos dá força para sermos pessoas íntegras, e nos dá força para sermos uma igreja íntegra, para a honra e glória do Senhor que oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Que Deus guarde a sua vida e a vida da sua família. Que Deus te guarde
por onde você for. E até amanhã. Amanhã cedo, nós temos a nossa reunião de oração. Participe junto conosco. E no domingo, nós estaremos recebendo uma visita exponencial. Um seminarista que a igreja ajuda, um seminarista do nosso presbitério, você estará conhecendo, junto com a sua família, o seminarista Robson, vai estar trazendo a mensagem para nós, além da Santa Ceia do Senhor que participaremos juntos. Vai ser uma grande festa, um grande culto ao Senhor, e o nome do Senhor há de ser glorificado e honrado. Só lhe deu glória, tudo para a glória de Deus. Deus abençoe o seu dia e até mais.